Oh, easy boy. That's it. Sejam bem-vindos a mais um episódio da Jornada de um Asno, episódio 8. Como é que estão, meus burricos? Espero que estejam bem, como é evidente. Eu estou bem. Por sinal, não estou a suar do bigode, mas quer-me parecer que os senhores que estudam os meteoros realmente avançaram com a permissão de verão para Portugal. Temos cartão verde. De qualquer maneira, já estou meio arrependido de ter colocado essa questão na mesa no último podcast. Agora vamos ter que cramar com uma espécie de calor que, pronto, retira em bastantes pontos a vontade de existir. Não sei quanto a vocês, mas na minha cabeça, principalmente sexta e sábado, eu estive na Antártida e nos Alpes um par de vezes a fazer ski, monte abaixo, a chafurdar no rio com pinguins e ursos brancos, só mesmo para refrescar. Claro que isto foi tudo na minha cabeça, sim senhor. O máximo que me refresquei na banheira. Por falar nisso, e já alguma vez fizeram uma sanduíche com o frigorífico? Eu imagino que já tenham feito, claramente, uma sanduíche com itens ou artigos que estejam dentro do frigorífico, mas a questão que eu fiz é se já fizeram uma sanduíche com o frigorífico. Ou seja, vocês abrem a porta, metem-se entre as prateleiras e a porta e ficam lá a sentir o fresquinho. Já fizeram isto? Fui só eu? Ok. Pronto, não vamos julgar as sandes aqui neste episódio. Vamos deixar para outra altura. Avançando então para as rubricas que iniciam sempre este magnífico podcast da jornada deste vosso burricho. Eu não tenho recomendações esta semana. Não vi nada de novo. Ou que acho que devo partilhar. Não aconteceu. No entanto, gostava de fazer aqui uma ressalva em relação à desrecomendação da semana passada, que é, eu esqueci-me de vos dar, pronto, não é bem uma solução, mas é um penso rápido, em termos de não ter que mamar areia de dunas e empurrar com meio de litro de água aquele arroz que nos fica entadadinho. Refiro-me claramente ao estúpido arroz de agulha aquecido no micro-ondas. E a solução que vos trago, ou penso rápido, penso logo existe, é, utilizem arroz carolino. Utilizem arroz carolino. Este tipo de arroz, em princípio, absorve mais água do que o estúpido arroz agulha. Também estive a falar com amigos sobre o assunto, estivemos a ponderar o arroz vaporizado, ainda não está confirmado esta solução. De qualquer maneira, vamos continuar com o movimento Chega Arroz Agulha aquecido no micro-ondas, também conhecido como CAN Movement, ok? Com 3 As. Avançando para a rubrica da leitura, estou quase a terminar. Acho que vou concluir o livro nos próximos 2 dias. Ou seja, desde que eu falei sobre isto, ou seja, foi há 2 episódios, já virei 300 e muitas páginas, são 460, portanto não está nada mal aqui para o borricho. Pronto, para a semana dou aí um mini review para vocês ficarem a saber o que eu acho sobre o livro e se vale a pena investir o vosso tempo de ar nesta leitura. Até ver, acho que a minha opinião não vai mudar e a resposta será sim, mas pronto, deixaremos isso para o próximo podcast. Com alguma sorte, nessa altura já terei começado o livro que sugeri no primeiro episódio desta magnífica rubrica. Avançando para a rubrica mais importante deste podcast, atualização da vida de um asno. Vou começar aqui com um update de convite. Eu na quinta-feira, na quinta passada, dia 15, pronto, fui eu cheio de Fanta, como dizia o outro, até ao local da vacinação. E eis o meu espanto quando chego lá e tenho que esperar em fila indiana. Pronto, eu que sou um gajo que não papa caril, fiquei logo ofendido, quase que mandei um tweet. Isto porque eu também ia com as expectativas elevadíssimas, né? Toda a gente mandava dizer, eu cheguei lá, levei logo com a pique, que não foi o que sucedeu. Aliás, eu já ia para lá todo lançado que me iam dar a pique antes de eu entrar sequer. Já ia com esta expectativa de berro e
nada. Eu chego lá, um bocadinho antes da hora que estava agendado, óbvio, porque burro chega sempre a tempo, e ainda estava toda a gente cá fora, né? Mas pronto, eu estava tranquilo, estava chile, e então lá fiquei como bom feijão que sou. Como vocês sabem, algumas pessoas que andaram aí a mamar Jameson, outro tipo de vacina, ficaram ali a precisar de ser exorcizados durante um bocadinho e ficaram a bater a maleira dos cornos, né? E eu ajo de corpo e mente e pronto, já ia naquela. Pá, vais mamar uma Jameson que até vais de burro para mula, meu asninho. Já ia com essa fisgada também. Pá, o que é que acontece? Não é que eu fiquei moderno, que puta, mano, passei logo para um Pegasus magnífico, voador, branco. Não, estou a brincar, pessoal. Apenas levei com a vacina moderna porque era o que estava a dar naquele dia, visto que eles possivelmente tinham descartado todas as Jensens que tinham sobrado no dia anterior e com o medo de que sucedesse o mesmo, devem ter dado modernas a toda a gente. Eu estava lá, mesmo em antes de entrar para aquele blocozito onde nos dão a pica, um mítico, uma caixeta de fósforo, e para lá levar a minha picada da salvação. Eis que a enfermeira que me ia dar a vacina assume que o lote que a outra enfermeira que acabou de entrar não era o mesmo que estava no meu cartão. Nisto, risca que está no meu cartão. A outra enfermeira que trouxe as vacinas diz, mas este era o lote 7. Começa ali uma mini confusão estranha. A enfermeira que me vai picar vai buscar o novo cartão, escreve tudo de novo, estava no cartão, que eu nem prestei atenção, nem olhei para isso. Se agora existe uma chance de eu na segunda levar com um lote repetido ou incompatível, possivelmente sim. Se ficarei mais burro, provavelmente não. Vamos descobrir. Saiu também uma notícia interessantíssima, que era que as jovens que levaram Pfizer notaram um aumento nos seus catetos. Não sei se vocês perceberam. Pronto, aqui um asno pode ser ao sonhar com um aumento na sua hipotetusa. Se acabar por resultar apenas em ter polegares maiores, também aceito. Não há nada como mandar likes com dedos gigantes. Nisto eu levo a minha picadela e fui tranquilamente para a zona de espera, não é? Temos que estar ali a gramar com aqueles 30 minutos. Estava lá eu, sossegadinho, a ver se começava a dar coisas, ia espumar-me da boca. Não aconteceu. Mas o que aconteceu a seguir foi incrível, que é que o Bossas nem tenta dar uma de pseudo-intelectual e não é que saquei do livro que anda a ler para a rubrica da leitura do asno. Só estou mesmo a ver. Um gajo saca do livro e começa ali a ler no meio daquela gente toda. Como vocês devem imaginar, estava toda a gente no telemóvel, não é? E os que não estavam no telemóvel é porque a idade já não permite utilizar um telemóvel. Se parecia um idiota, para muitos, creio que sim. Se na minha cabeça estavam todos invejosos do meu potente intelecto de jornal, também sim. Ou seja, win-win situation, aqui para o borrado, tomem lá que já vos conheço. Mas pronto, em termos de sintomas, só tive uma pequena dor de cabeça porque decidi não tomar medicação, mas depois também antes de ir ao ginásio. Avançando para o segundo ponto da update da vida, o voluntariado. Como sabem, aos sábados, pronto, eu tenho ido fazer voluntariado e tal, e lá fui eu cumprir com a minha função de César Milã, fui todo lançado, fingi que entendo o bué de treinos, mandar uns senta, dá a pata e essas merdas todas. Eu chego lá, mais 5 cães que eu nunca tinha visto, fantástico. E normalmente é sempre assim, vêm 5 cães, normalmente vem cocainado, não é? Vem com 3 linhas de coca nos cornos e começa a puxar toda a gente como se fosse um husky, a puxar de ternal. Depois, em média, existem 3 cães mais calminhos e depois existe um que, pronto, está todo traumatizado e ao mínimo espirro encolhe-se. É mais ou menos isto. Nós estávamos ali a tirar os cães da carrinha, eu ajudo a tirar 2 cães que se davam tão bem que pareciam irmãos, e por acaso estes eram de porte médio grande, mas muito meigos, preto, outro era castanho, e eu comecei por passear o castanho e tal, muito meigo, medo de movimentos bruscos com a mão, mas tudo bem. Aqui estávamos a assumir que estes 2 cães altos seriam os mais energéticos, não é? Eram magritos, mas eram altos, eram os de maior porte, está-se bem. E dou 2 ou 3 voltetas ao parque com os meus dotos de Milano. Chego ao spot onde normalmente nós parámos um bocado para conversar e não sei o quê, e vejo uma espécie de beagle
mas parecia um tanque de guerra aquilo. Aquilo parecia um Beagle misturado com um Bulldog inglês, ou um Staffy. Sem dúvida o Beagle mais brutalhão que já vi até hoje. Pronto, lá me pedem para tomar conta do bicho, por ele ser forte no sentido de puxar bué e literalmente ter um porte incrível, mas era baixinho. Pá, eu vou e dou umas voltas com o animal, tranquilo até aí. Nisto, eu volto e a mesma pessoa pede-me para trocar. Ou seja, eu pego no outro cão. E neste caso, peguei no cão que mandou na coca. Pá, estamos lá às voltinhas e não sei o quê. Estamos lá a passear. E é neste momento, pronto, até aqui na vossa cabeça, era só raios de sol, arco-íris e campos verdes, né? Era isto que vocês estavam a imaginar, comigo a galopar majesticamente com os cães. Mas é aqui que as coisas começam a mudar para nublado, com nuvens negras, a começar a cair aquelas pinguinhas soltas de chuva. Pá, estou a andar com este cão e outro casal que não fazia parte dos voluntários, estava lá só a passear o cão deles, que por sinal também era um cão adotado, good job, estavam a tentar socializar o animal. Só que lá está, eu avisei, cuidado que isto é cão de canela, isto é cão que é mais imprevisível que uma chiquita no primeiro período, não se sabe o que é que vai sair dali. Pá, eles entenderam e tal, ficámos lá a falar um bocado e ao ir embora, ia começar a andar e dei um toquezinho de nada no cão com o meu pé. De repente o gajo lança-se à minha sapatilha e começa a... E eu, pronto, eu sacudi e fiquei... Ok... Trauma... Pronto, pá, eu fui buscar... Fui apanhar uma bola que estava lá no lago, que alguém mandou lá para o meio, e estava a tentar brincar com o cão, não é? Naquela de... Vamos jogar aqui à bola. E mando-lhe a bola e quando tento tirar a bola, faz-me a mesma merda. E eu, oi... Olha-me este gajo. Chega à beira dos voluntários e pronto, aviso. Pessoal, cuidado que isto tem uns tiques manhosos que eu não sei bem o que é que ele pode vir a fazer. Nisto não tem mais nada. Nós ficamos ali um bocado a tentar ver como é que íamos processar estes novos dados, né? Nós começámos a dar ali os petiscos, né? Estritos. E do nada, vocês estão a ver o Diabo da Tasmânia, né? Aquele boneco dos Looney Tunes, aquele gajo que parece um tornado castanho. Ele lança-se a uma das raparigas. Ela, por acaso, esquivou a tempo, tirou a mão. E ele vai uma segunda vez, amarra-lhe a sapatilha e eu lá consigo tirar. Nisto, passado um bocado, vai outro voluntário, também lá conseguiu esquivar uma ou duas vezes. E pronto, e vocês estão a ver, neste ambiente assim meio tenso, o pessoal começa ali tipo, a tentar entender como lidar com ele. Nisto vai uma voluntária que eu tenho ideia que já lá está há mais tempo e... Zazá! O gajo rasga-lhe a mão. Antes desta, outra voluntária mais nova também tinha sido mordida na mão, mas como ela não puxou, não rasgou. Nós depois disto, depois da segunda pessoa que foi mordida na mão e que chegou a sangrar, ainda tentámos, pronto, ver se existia algum ângulo em que ele não reagisse, mas pronto, passado 5, 10 minutos ficámos a perceber que realmente não íamos encontrar ali um padrão em que o cão não reagisse de maneira tão macabra. É a primeira vez que vejo um cão tão reativo a movimentos destes, o que só leva a crer que o cão sofreu mesmo bués. Com isto, só quero dizer que em 5 fins de semana foi o primeiro cão traumatizante que eu vi, portanto, se quiserem adotar um cão, não se guiem por este único exemplo macabro e isso pelos outros 29 bons que eu vos dei, que eu não vos dei, mas que lá está, eu vos digo aqui que são 29 bons cachorros. Este aqui, precisamente, precisa de um treinador antes de poder ser adotado. Avançando para o próximo tema, mas sério, cão batia bué da mão. Temos a dieta da Cristiana. Pessoal, não vou mentir, este processo da dieta da Cristiana começa a pesar. A fome começa a apertar, os treinos começam a custar psicologicamente. Pronto, já não é muito divertido pegarem coisas pesadas e pousá-las. Podemos questionar quão divertido é que isso é. Mesmo em termos de humor, começamos aqui a entrar numa espécie de facilidade de responder torto, mesmo quando não há necessidade nenhuma, em que normalmente é 100% das vezes. Não há motivo para responder torto a ninguém. E pronto, é aquela coisa de passarmos dos carretos, porque a tosta mista não veio tostada no tom que nós queríamos, estás a ver? Eu queria com 3 graus de negrura, só me deste com 1,5. Estou possuído.
Coisas mesmo mesquinhas. Mas agora estamos nisto até ao fim. Depois é fazer spam na Cristina. Vou contar com vocês todos para isso. O objetivo é conseguir ou um shout-out no Instagram e para matar mesmo era uma entrevista. Uma entrevista em que eu ia fazer investigação cerrada sobre a vida da Cristina e depois ir trollar um bocadito com ela. Esta semana, em termos de treino, adicionamos aqui o treino abdominal. Também fez aí uma alteração no meu plano de treino, que já estava a precisar de umas alterações. Mas pronto, vamos a mais 2 a 4 semanas disto e eu vou-vos dando os updates. Agora aqui, só para vos fazer uma síntese do meu sábado, porque foi mesmo um sábado mesmo nada a ver, mas é para terminar este update de life. Pá, este sábado foi mesmo pináculo dos acontecimentos wild, que é, pronto, eu começo com aquele canfrão, não é? Crazy motherfucker. De tarde tenho funeral de mãe da amiga, coloca-nos sempre numa posição de introspeção, não é? É sempre duro. É sempre triste ver que o relógio também está a contar para o nosso lado. Ou seja, em breve seremos nós daquele lado, bater na madeira com boa força neste momento. Assisti a um mini acidente de um amigo a sair do parque de estacionamento, depois. E tive a oportunidade de estar com pessoal com quem já não estou muitas vezes e que ainda consegue ser positivo. Ou seja, foi um sábado em questões emocionais com muitos altos e baixos, devo dizer, mas de veras interessante. Só salientar que, apesar de tudo, é nestas alturas que os amigos têm que estar lá, não é? Mas ao mesmo tempo, isso foi uma questão que me surgiu, é até que ponto, e a minha amiga até estava a lidar bem com a situação, porque pronto, já estava bem informada sobre o assunto, mas até que ponto é que esse é o momento em que realmente faz sentido os amigos estarem lá. Claro que faz sentido os amigos estarem lá, mas eu acho que é mais importante, se calhar é nos dias a seguir e nas semanas, que fará mais diferença, não é? Porque naquele dia a pessoa nem sabe bem o que é que está a processar ali. Tudo muito confuso e intenso e novidade. Mas pronto, fica aqui o meu pensamento em relação a isto. Foi um sábado do Catano, estava um calor que não se podia. Pá, e eu de camisa, coisa que eu nunca costumo usar. Jesus, estava a suar que nem um cavalo. Olhem, se tiver que desrecomendar mais alguma coisa, é camisas em tempo de verão. Pá. Meus putos que usam camisas, vocês são os heróis. É o que eu tenho a dizer. E pronto, avançando para o tema mais grande deste podcast, eu hoje vou falar sobre carreira. Isto é um tema que eu deixei aqui maturar um bocadinho, porque é um tema difícil de discutir devido às variáveis todas que o envolve, não é? Mas sem dúvida que é dos mais importantes para nós como indivíduo. Eu vou-me basear aqui num dos meus youtubers favoritos de todos os tempos, apesar dele agora já não fazer vídeos, ou pelo menos não muito regularmente, que é o Casey Neistat, e vou usar uma das coisas que ele disse que ficaram comigo para passar a minha mensagem. Houve um vídeo, já em talvez 2016 ou 2017, não foi bem mas vocês percebem, em que o Casey discute o tema sobre ser rico ou pobre, e o que eu gosto neste vídeo é como ele faz ali uma limpeza, de certa forma, ou agrupa os problemas que são normais na nossa vida, não é? Ou os problemas em que a nossa vida diária assentam. E ele separa estes problemas em 2 categorias, que é life problems, ou problemas da vida, vamos dizer assim, e money problems, ou seja, problemas que o dinheiro resolve. Eu descrevo os life problems da seguinte maneira, que são problemas que, independentemente do dinheiro que temos, o dinheiro em si não consegue comprar diretamente a solução, ok? Ou seja, o dinheiro pode facilitar a resolução de alguns destes problemas, mas por si só não resolve o problema. E vou-vos dar agora alguns exemplos, life problems, ou problemas da vida, que é encontrar a felicidade, encontrar o amor, a realização pessoal, o propósito, etc. Esse tipo de coisas. Que é aquilo que basicamente é comum a todos os seres humanos, independentemente de quanto dinheiro têm, o trabalho que têm, de onde nasceram e por aí fora. E de certa forma são os tópicos que eu vinha falar até hoje no podcast. Mas, no entanto,
há aqui um problema, ou um detalhe, que é, para quem é pobre, ou tem pouco poder económico, a adicionar a estes problemas que eu disse agora mesmo, ainda temos os money problems, que são problemas como pagar a renda, ou a casa, pagar comida, saúde, transporte, a roupa, e por aí fora. O maior problema com os money problems é que eles podem e normalmente conseguem fazer com que os problemas da vida, vamos dizer assim, passem para segundo plano. E muito raramente sejam visitados, porque não temos tempo para isso. Porque lá está, temos de estar focados em tentar resolver os money problems, não é? Ou seja, como é que podemos procurar a felicidade se não temos onde dormir? Como é que vamos encontrar o amor se não temos o que comer? Como é que vamos arranjar um emprego se não tens como ir trabalhar? Ou roupa para ir trabalhar? Ou para ir a uma entrevista? Percebem? Ou seja, como é que tu vais trabalhar em alguns dos problemas da vida quando as necessidades mais básicas que só conseguem ser colmatadas com o dinheiro, percebem? Entramos aqui num ciclo infinito de bloqueio. Mas pronto, apesar de os life problems serem problemas ao longo da vida, vamos dizer assim, e muito provavelmente alguns deles nunca serão resolvidos, ou poucas pessoas conseguem resolvê-los a todos, porque lá está, é literalmente ter a melhor vida possível. Mas quando olhamos para os money problems, a solução é evidente, ao contrário dos problemas de vida, não é? A solução é dinheiro. O dinheiro faz com que todos aqueles problemas que eu disse anteriormente desapareçam. E aí já não podemos, e só aí é que nos podemos focar com mais atenção nos problemas de vida, né? E também, geralmente, é aí que começamos a ser mais felizes. Tanto que existem mesmo estudos a provar que a partir de um certo valor monetário, o índice de felicidade não aumenta muito, certo? Mas há um valor monetário mínimo em que também se começa a ser mais feliz. Ou seja, há um valor mínimo e há um valor máximo em que depois o valor máximo já não influencia muito o nível de felicidade. Mas convém atingir pelo menos o valor mínimo para sustentar, pronto, o estilo de vida, vamos dizer assim. Eu trouxe esta perspectiva para o podcast porque ajudou-me a entender coisas que não estavam muito claras para mim há alguns anos. Dinheiro não é a resposta para a felicidade, mas é um requisito para a felicidade. Especialmente se tentarmos viver uma vida mais convencional, não é? Mais a par da sociedade em que estamos inseridos. Claro que se quisermos ser um hippie, é diferente. Como eu disse há bocado, eu até agora no podcast vim a falar mais de life problems, por assim dizer, também são importantes, não é? E senão não teria falado neles. E convém ir trabalhando neles, e especialmente à medida que vamos envelhecendo. Mas não podemos ignorar a primeira maior muralha que existe, não é? Que é os problemas associados ao dinheiro. E é aqui que entra a carreira, que é o tema 2. Basicamente eu só queria dar um contexto para vocês entenderem o meu ponto de vista e como é que eu organizo a minha mente em relação a estes assuntos. A carreira em si, eu acho que podemos assumir que está estritamente ligada com os problemas relativamente ao dinheiro, não é? Em princípio, uma boa carreira com um bom emprego bem pago consegue colmatar a maioria dos problemas relativos ao dinheiro. Todos aqueles que eu mencionei antes, em princípio, com uma boa carreira, esses problemas serão resolvidos. Mas a coisa é, a carreira em si também faz parte dos problemas da vida. Pode estar ou não associada à realização pessoal e ao propósito. Eu sei que estas palavras podem parecer muito parecidas, mas eu vou-vos explicar como é que eu olho para elas. Eu vejo realização pessoal é mais a sensação que sentimos em si ao cumprir o nosso propósito. Estão a perceber? Ou seja, uma é a sensação e o outro é a missão, vamos dizer assim. A sensação ao ir cumprindo a missão. Mas pronto, no entanto, o propósito da carreira em si, quer queirarmos, quer não, é maioritariamente permitir-nos pagar contas. Pelo menos para a generalidade dos portugueses. Muitos de nós tentam ir buscar realização pessoal mais aos hobbies, ou realização pessoal e mesmo propósito é mais aos hobbies, ou também à carreira, mas talvez mais a projetos pessoais até, sejam estes individuais ou coletivos, como por exemplo o voluntariado, movimentos ativistas ou um desporto de grupo, por aí fora. A ideia que eu quero passar aqui é que muitas das vezes a carreira não está estritamente associada à realização pessoal nem ao propósito. Pode estar,
mas nem sempre está. Dito isto, é óbvio que a carreira, alinhada com a realização pessoal e o propósito, é o cenário ideal. Isso é óbvio. Mas ao mesmo tempo, nós também não somos seres unidimensionais. Ou seja, nós podemos ter mais que uma paixão e mais que um propósito. E todos nós já vimos vários exemplos, não é? De pessoas que desde muito cedo sabem aquilo que querem fazer e são felizes ao fazer e têm uma boa vida devido a isso. Especialmente músicos, atletas, atores, etc. Para esses que claramente encontraram o seu propósito, nestas listas de problemas que eu vou referir, eles literalmente rasgam as listas, ambas, não é? Porque eles não só eliminam os problemas monetários, especialmente se forem pagos decentemente, como também, lá está, já cumprem com a maioria dos problemas de vida, que é propósito, realização pessoal. Muito provavelmente têm mais tempo para se focar na busca da felicidade, que lá está, se fazem o que gostam, não sei o quê, muito provavelmente também já está traçado, e por último fica ali encontrar amor, whatever. O que eu quero dizer é que pelo menos 90% dos problemas deles já estão resolvidos a priori. Não quer dizer que não tenham problemas, mas não é isso que está aqui em questão. O que eu tenho a dizer é parabéns para esse pessoal. Claramente encontraram aquilo que os preenche, não é? E acho que são muito afortunados. Fazer uma coisa e viver à pala disso e gostarem muito do que fazem. Mas a verdade é que nem todos vamos conseguir fazer isso, não é? Por isso é que é importante encontrar hobbies e outros projetos que nos tragam realização pessoal e propósito, caso a nossa carreira não o faça. Para nós, os outros, vamos dizer assim, vamos ter que ver aqui outras citações, não é? Antes de ir mais fundo, gostava de só salientar aqui duas situações, que é: a maneira de encontrar o trabalho que gostamos é fazer algo que odiamos, ou que gostamos muito pouco, porque isso obriga-nos a procurar soluções, e quando nós procurarmos durante algum tempo e normalmente encontramos, o cérebro funciona muito à base disso. Já um trabalho que nós gostemos ou que seja fácil, também é igualmente perigoso, porque leva ao conforto e o conforto leva à estagnação. São duas perspectivas completamente opostas, mas que são ambas perigosas, e eu já vou explicar porquê. No fundo, é importante aceitar que tudo que venhamos a fazer na vida tem coisas boas e más. Não há um emprego que adoremos que não tenha uma coisa que nós desgostamos, e acho que podemos dizer o mesmo no cenário oposto. Tem que haver sempre uma perspectiva de evolução, seja esta em experiência, educação ou performance. No fundo, nós queremos aumentar o nosso valor intrínseco, não é? O valor que temos como pessoa a exercer o nosso trabalho, porque senão estamos sempre a cair para um dos cenários mencionados ainda lá em cima, não é? Ou se não estamos a adicionar valor, ou perdemos interesse e passamos a desgostar do que fazemos, ou então ficamos tão confortáveis que estagnamos. Percebem onde quero chegar? Ou seja, portanto tem que haver sempre um acréscimo de valor àquilo que fazemos. Para quem é novo e nunca trabalhou, ou mesmo para quem já tem alguma idade, mas nunca trabalhou muito ou teve muitos empregos, eu vou-vos dar a minha perspectiva em relação a empregos ou carreira. Eu acho que é extremamente importante ter aqueles primeiros trabalhos, como trabalhar no McDonald's, lavar a louça, aqueles trabalhos mais básicos, vamos dizer assim. Porquê? Porque eles vão-nos dar experiência, educação e skills, não é? Skills práticas. E isto aumenta o valor. Por muito pouco tempo que se esteja lá, que seja 1 ano ou 2, vocês estiveram a adquirir valor. E normalmente, quando é o primeiro trabalho, é irrelevante. É irrelevante porque vocês nesta altura estão em zeros. Ou seja, a vossa experiência é zero. Portanto, vão aprender. E há muito por onde aprender. Não se enganem. Para aquele pessoal que se reserva mais para o trabalho depois do curso, existe sempre a chance, não estou a dizer que acontece muitas vezes, mas existe uma chance de haver uma incapacidade de interpretar o que vem aí, não é? Imaginem que vocês calham numa empresa na área e essa empresa é disfuncional. Vocês podem ficar com a ideia errada sobre a área, achar que é tudo assim e não sei o quê. Ou seja, com estes primeiros empregos, não é? Ganha-se muito aquele calo de
conseguir entender os ambientes dos sítios onde trabalhamos, como é que as pessoas funcionam, as funções que temos que desempenhar e depois quando entramos na nossa área, a trabalhar na nossa área, pelo menos essa parte hierárquica e social, nós já sabemos interpretar de uma forma melhor, ou seja, quando já estamos a trabalhar na área, se calhar já sabemos lidar melhor com essas situações e já não associamos o trabalho que não gostamos à área, mas sim às pessoas que lá trabalham, percebe? Quero dizer que também às vezes é difícil de saber separar as coisas. Ou seja, com isto o que eu quero dizer é, se vocês forem novos, não tenham medo de ganhar alguma casca, assim, para ficarem com uma casca grossa quando tiverem que entrar na área que vocês estão a estudar. Para não falar que, pronto, os benefícios de ganharem o vosso próprio dinheiro e começarem a ser mais independentes, pronto, sem querer ir por esses pontos sequer. Acho que é muito importante e vai-vos ajudar bastante. E outra parte que eu queria mencionar aqui é, ok, vocês começaram um primeiro emprego e deixam de nos aumentar o valor, ou seja, deixam de ganhar skills, experiência, educação. É importante começar logo a procurar, ou dentro desse emprego, ou se não for possível, nesse emprego fora, ou seja, outro emprego, maneiras de aumentar o vosso valor. Porque se não estiverem a aumentar o vosso valor, vocês estagnam e normalmente o valor tende a decrescer se estagnado. E normalmente é isto que nós fazemos ao construir a carreira. Conseguimos um emprego, estamos lá há algum tempo, crescemos, aprendemos. Assim que existe algum nível de conforto, convém começar a procurar ou cargos superiores ou empregos que nos permitam evoluir como pessoa, aumentar o valor, não só financeiramente, mas lá está, cognitivamente. Olhando para trás, e acho que é aqui que é importante que eu partilhe um bocado da minha experiência. Eu arrependo-me bastante de não ter experimentado mais coisas, mais empregos, especialmente na altura do secundário e na universidade, porque, primeiro, isso ia-me permitir não só entender melhor o que procuro, não é? Num trabalho e na carreira, e segundo, ia saber lidar melhor com as situações no trabalho e com as minhas expectativas sobre o mesmo, certo? Porque eu já trabalhei em áreas bastante diferentes, já trabalhei na restauração, já trabalhei em casamentos e batizados e também trabalhei num lar na Irlanda, já trabalhei também como personal trainer, etc. E também tive agora a oportunidade de estar uns tempos com a minha tia numa loja de roupa e apesar destes serem todos cenários diferentes e aprender skills ligeiramente diferentes, não estão a contribuir, de certa forma, para a minha carreira a longo prazo. Porque lá está, eu não estou a afunilar num ponto, e eu vou falar mais daqui a pouco o quão importante é que é isso, mas no entanto é sempre bom ir absorver um bocadinho de experiência quando se é mais novo. Quando se é mais novo é sempre bom. Isto que eu estou a fazer agora, nos últimos 5 anos, era interessante ter feito quando tinha 18 ou 16. Dos 16 aos 25, talvez. Teria sido excelente. Por isso é que fica aí a minha recomendação, não tenham medo, porque mesmo que percam um emprego tipo trabalhar na McDonald's, fuck it, não é? Tipo, tem sempre outros, continente, whatever, e quando acabarem o curso preocupam-se em seguir a vossa carreira. Okay? Eu vou só partilhar aqui uma analogia, que por acaso eu costumo fazer quando falo com pessoas, principalmente quando fazia PT. Eu tinha muitas pessoas que gostavam de mudar de vida e não sei o quê, e eu utilizava bastante esta analogia já na altura, que é, porque lá está, eu também tenho andado à procura, não é? Por isso é que posso falar um bocado sobre isto. Nós quando começámos a treinar, nós começámos com pesos leves, não é? Repetições baixas e exercícios básicos. À medida que vamos ficando cada vez mais fortes, o peso sobe. Quando o peso não sobe, as repetições sobem e por aí fora, certo? Nós vamos incrementando aquilo que conseguimos. Nem que seja depois aumentar os dias de treino ou o tempo de treino, o que for preciso. Quando já temos mais skills, experiência e estamos mais educados sobre o assunto, lá está, estamos a aumentar o nosso valor pessoal, neste caso, podemos passar a exercícios mais avançados, que neste caso seria outro emprego ou um cargo superior na mesma empresa. E neste caso, para este novo exercício, entre parênteses, emprego, cargo, nós voltamos a começar de zero. Baixo peso, baixas repetições,
porque é um exercício novo para nós. E a vida é muito disto. Nas novas relações é igual, quando começamos a namorar é também este reset, quando casam é outro reset. No fundo nós estamos sempre a tentar progredir da mesma maneira. E quando em todas estas áreas deixamos de aplicar este princípio, por norma, todas elas falham. Seja a carreira, as relações, finanças, não importa. Estagnar ou não procurar evoluir e fazer diferente é a morte desse interesse. Se vocês pensarem bem, mesmo que vocês não se apercebam, as coisas deixam de vos ter interesse se não houver um progresso, não é? Para estas. Mesmo na carreira tem que haver objetivos, nas relações tem que haver objetivos em casal, em projetos financeiros tem que haver os retornos, etc, etc. Tem que haver sempre uma espécie de, de acréscimo de valor. Lá está, por isso é que é importante adquirir mais skills, mais educação, mais experiência, que é para nunca estagnar. Eu acho que é daqui, eu acho que é fácil para vocês que estão a ouvir pensar, este gajo está a complicar um procedimento básico, que é da sociedade. E de facto, podemos dizer que sim, que existe aqui uma análise demasiado extensa deste assunto. Mas pronto, eu sou um bocadinho overthinker e na minha cabeça estas coisas deixam de ser um bicho de 7 cabeças se eu conseguir pô-las em esquemas, percebem? Eu tenho de entender o efeito delas sobre mim para que não seja um caos, daí ser um asno, né? Mas ao mesmo tempo, isto ajuda-me a ser mais empático com os outros. Ou seja, eu consigo entender aquele que dá o litro e ao mesmo tempo eu consigo entender aquela pessoa que é mais relaxada. Ou seja, são ambas soluções possíveis, tanto para a parte dos problemas com dinheiro como a parte dos problemas da vida, não é? Eu acho que tudo depende do nível de vida que queres ter. No fundo é isso. Apesar de estar aqui a entrar um bocado, a trazer muita seriedade a este assunto, é mais porque na big picture é um dos alicerces mais importantes, porque insatisfação pessoal é o mesmo que viver frustrado, e viver frustrado espalha esse tipo de energia e acaba por corromper tudo o que está à nossa volta, desde as pessoas às outras coisas que fazemos. E é por isso que é importante tentar estar o mais satisfeito possível. Outra coisa que eu queria salientar aqui em relação ao porquê de não tentar... Eu mencionei que há pouco eu próprio trabalhei em várias áreas e não sei o quê, e de não estar a focar numa só. E eu queria falar sobre o foco. E eu acho que isto é muito importante, eu acho que é importantíssimo focar numa coisa a 100%. E eu sou o pior, como se costuma dizer em inglês, advocate para isto, porque eu não faço isto, mas eu sei disto e estou a tratar de trabalhar melhor nisso, que é, nós podemos fazer uma coisa a 100% ou fazer 10 coisas a 10%. E se vocês pegarem nisto e aplicarem em todos os outros aspectos da vossa vida, ou seja, trabalho, relações, amizades e tudo o resto, se o vosso foco é de 10% em todas as coisas que fazem, ou seja, vocês dão um 10% a cada amigo porque vocês têm bem amigos, vocês na relação dão 10%, vocês no vosso planeamento financeiro a longo prazo apenas põem 10% de esforço, no vosso trabalho põem 10% de esforço, na vossa saúde põem 10% de esforço. Como é que estão à espera de ter bons retornos disso, não é? Como é que estão à espera que tenham uma vida ou que tenham realização através desses âmbitos, vamos dizer assim, quando vocês estão a focar muito pouco neles? Normalmente quando focamos pouco em alguma coisa o retorno é igual, é pouco ou nenhum. Ou seja, à medida, pronto, eu vou fazendo estes podcasts e vou lendo mais livros e tento entender o que não entendia até à pandemia, é focar no que é realmente importante. Como no último podcast falei, eu peguei ali em problemas que tinha e fui tentando resolver, e agora é o mesmo assunto, mesmo com a carreira. Muitos de vocês já ouviram, eu vou tirar agora um curso, vou voltar a procurar trabalhar na área da licenciatura, mas lá está, se vai ser por realização pessoal ou propósito, muito provavelmente não. Mas, no entanto, a ideia é focar a 100% nisso para que me resolva os money problems e eu possa focar-me depois a 100% em cumprir o resto. Ou seja, é quase um pequeno sacrifício para um bem maior.
e quem sabe não aprenda a gostar e que não seja mais positivo do que negativo. Muito provavelmente é isso que vai acontecer, porque a partir do momento que existe um foco, existe um motivo maior, eu acho que está tudo certo e está tudo alinhado para o sucesso. Quando nos esforçamos muito, a probabilidade de conseguir seja o que for é muito baixa. Com isto, tenho aqui mais uma frase que retirei enquanto estava a pensar neste assunto, que é também dita pelo Casey, que ele diz: "Free time is the enemy of progress." Para ele, tempo livre é inimigo do progresso. Eu já concordei mais com isto. Agora, tendo mais tempo livre, permitiu-me descobrir muitas coisas que precisavam de ser confrontadas da minha parte. Nem sempre free time, o tempo livre é inimigo do progresso, mas olhando da perspectiva com que ele diz isto, sim. Normalmente, quanto menos fazemos, menos queremos fazer. E isso é verdade. E se nos derem uma oportunidade para não fazermos muito, nós vamos fazer pouquíssimo. É muito isto. Faz parte da natureza humana. E depois vamos lamentar sobre o que não fizemos porque não tínhamos vontade para fazer. É um contrassenso, mas é o que é. Mas pronto, pessoal, desculpem ter ficado muito sério. É um assunto que eu gosto bastante, é um assunto muito importante, é um assunto que eu preciso trabalhar mais para ser um humano bem-sucedido. É possivelmente aquela parte que está mais atrasada na minha vida. No entanto, em jeito de resumo deste podcast, o vosso trabalho é encontrar algo que vos resolva os money problems. Não estamos a falar em ser rico, vocês é que têm que saber medir as vossas expectativas, mas que vos liberte para, poderem trabalhar nos outros problemas, nos life problems, não é? Que são sem dúvida mais difíceis, mas que, como foi dito, quando se tem money problems, caguem lá nos life problems. Ninguém tem tempo para isso, não é? Ninguém tem tempo para focar na saúde mental nem na realização pessoal. Isso aí é demasiado Gustavo Santos. Mas que depois, quando esses problemas não são atendidos, né, resulta numa frustração do caralho e em raiva, em revolta, em divórcios, em crises dos 50 anos e por aí fora. Portanto, eu acho que a incapacidade de compreender o jogo, que é a vida, não é? Porque isto é um jogo. Se nós conseguirmos compreender as regras do jogo minimamente, acho que fica mais fácil, não é? Ou seja, estas pessoas, e mesmo eu não posso assumir que já veja bem o jogo, mas estou a começar a ler as regras, eu acho que é mais fácil achar que o mundo é cruel porque não se consegue perceber onde é que estão os problemas, não é? Ou seja, sou pobre porque nasci pobre e não sei o quê, e não tenho um melhor trabalho porque não fui à escola. Não. Tens que assumir essas falhas e começar a trabalhar nesses problemas. Basicamente é isto. Pessoal, olhem para os vossos money problems, olhem para os vossos life problems e comecem a barrar isso tudo. É entender o problema e resolvê-lo, basicamente. Pronto, foi mais um podcast. Estes últimos estão a ficar muito longos. Mas pronto, pessoal, no próximo vou falar, já tenho aqui o assunto mais ou menos na cabeça, que vai ser sobre dinheiro e a importância dele, porque é uma das correntes que nos prende, não é? Como seres humanos. Mas fiquem aí atentos para o próximo episódio. Se gostaram deste podcast, partilhem com os vossos amigos, partilhem nas redes e já sabem, coisinhos da vossa boca. E até à próxima. Fui!